Oração do meio-dia. Oh glórias, eis-nos aqui, Senhor, que faça em cada um de nós a Tua vontade. E nessa caminhada no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 ainda, e o tema da nossa mensagem, a cura do cego de Jericó. E fala assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus a estrada fora. Oh glória! O que me chama muita atenção é quando o cego larga sua capa e as pessoas dizendo para ele se calar, porque ele não enxergava, mas ele falava e gritava, e queria saber quem estava do lado dele. Não, ele queria ser curado, e as pessoas querendo calar, mas ele chegou lá com Jesus e largou sua capa. A capa era um sinal que ele podia estar mendigando aqui naquele lugar, mas a fé dele era tão grande que ele já largou antes. E chegando até Jesus, já imaginou, chegando até Jesus, aí, o que tu queres que eu te faça? Peraí, eu acabei de largar minha capa. E ele pergunta o que eu quero. Ele não é o Messias, ele não é o profeta, ele devia saber o que eu quero. Mas ele não ligou, ele sabia o que ele queria. Ele disse assim: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus fez mais uma coisa, não foi colocar a mão, não foi fazer isso, foi apenas uma palavra: que seja feita conforme a tua fé. Aquele homem largou a capa, a fé dele já estava grande, gritava, as pessoas querendo, dizendo que ele não incomoda, que o mestre está longe, ele não queria saber de nada. É isso que nós temos que fazer, usar a nossa fé. Ele ainda não estava curado, ele ainda não estava enxergando, mas ele cria que dali em diante ele ia se tornar uma nova criatura. E aconteceu, quando disse: seja conforme a tua fé. E ele começou a ver e seguia Jesus. Deus tem coisa extraordinária, e nós vamos ver no futuro que ele, seguindo a Jesus, aí encontrou Zaqueu, e Zaqueu repartiu os bens para aqueles mais pobres. E quem estava do lado de Jesus? Justamente o cego de Jericó, Bartimeu. Jesus, ele começa a obra e ele vai completar cada vez mais, porque ele seguia Jesus estrada fora. Mas quando encontrou Zaqueu dividiu a sua fortuna com os pobres. E quem era mais pobre, que não tinha nada naquele tempo? Justamente Bartimeu. Deus, quando nós caminhamos com o Senhor nos coloca nos lugares certos para sermos mais que vencedores. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, que esse meu irmão entenda que nós temos que usar a nossa fé, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Eu não sei como o Senhor está agindo na tua vida, mas eu sei que Ele vai fazer coisas extraordinárias. Se tu creres, seja consoante a tua fé, mas tu crê no que tu está falando? Essa é a pergunta que eu te deixo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.